grande grupo, o grupo mais significativo, é o da Diocese de Beja, que hoje faz a sua peregrinação ao Santuário de Fátima e a quem queremos saudar de forma especial. Estão ainda 2 grupos vindos da Espanha e um grupo da República Checa. Presida esta nossa celebração, Sr. Dom João Marcos, Bispo de Beja. Disponhamo-nos a participar da melhor forma nesta Eucaristia. Deixemo-nos guiar por Maria ao encontro de Jesus Cristo. Acompanhemos a procissão com a imagem de Nossa Senhora, cantando. A procissão aproxima-se do altar, centro da celebração eucarística. A procissão simboliza a nossa vida, o caminho do nosso seguimento de Jesus Cristo como seus discípulos. E porque reconhecemos que não caminhamos sós, que o Senhor que nos chama a segui-lo está sempre conosco, somos convidados a louvá-lo, a aclamar a Deus com brados de alegria por tudo o que Ele faz por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. And with your spirit. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, o Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela graça de adoção nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: ungirás Eliseu, filho de Safá, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe. Depois irei contigo. Elias respondeu: vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e matou-a. Com a madeira do arado, assou a carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. Palavra do Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne, mas pela caridade. Colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis mutuamente, tende cuidado, que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagónicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Palavra do Senhor. É Jesus Cristo que nos fala no seu Evangelho, que agora vai ser proclamado em português, espanhol e inglês. De pé, aclamemo-lo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Mientras iban de camino, dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él le respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. As they were proceeding on their journey, someone said, I will follow you wherever you go. Jesus answered him, Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head. And to another he said, Follow me. But he replied, Lord, let me go first and bury my father. But he answered him, Let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Palavra da salvação. Cristo está presente no Evangelho agora proclamado. Aclamemo-lo e recebamos a sua bênção.
Senhores bispos, senhores padres, senhores diáconos, todos vós, irmãos e irmãs, caros peregrinos da Virgem de Fátima, especialmente vós, diocesanos de Beja, que deixastes as vossas casas para participardes na peregrinação diocesana. Viemos a Fátima. Como a Virgem Santa Maria, subimos à montanha. Sim, porque somos cristãos, não nos bastam as belas e vastas paisagens das planícies do Alentejo. Somos alentejanos, amamos as nossas terras, mas entendemos a nossa vida como passagem e, tal como o salmista, levantamos os olhos para os montes. Neste ano em que vamos comemorar os 75 anos da memorável peregrinação da imagem da Capelinha das Aparições às paróquias da Diocese de Beja, teremos também a alegria de receber, de outubro a dezembro, uma imagem peregrina da Virgem Santa Maria de Fátima. É verdade, caros irmãos e amigos, sustentada pelo dinamismo do Espírito Santo, Maria continua a pôr-se a caminho e assim nos ajuda a caminhar como discípulos de Jesus e a viver a nossa vida como peregrinação para a casa do Pai. As leituras que escutamos nesta celebração apresentam-nos pessoas a caminho. Começamos por ouvir como o Senhor curou a paralisia espiritual do profeta Elias no Monte Horebe. Quando pensava ter chegado ao fim da sua missão e da sua vida, por ordem de Deus, pôs-se a caminho para ungir Eliseu como profeta. Este, desistindo de se despedir dos seus familiares, também se levantou para seguir Elias. Como não entrever neste dinamismo do profeta Eliseu, chamado pelo Senhor, o gesto da Virgem Santa Maria, que se põe a caminho depois de ter recebido a visita do arcanjo São Gabriel. E quantas irmãs e irmãos nossos, ao longo dos séculos, se têm posto a caminhar, conduzidos pelo Espírito? Quantos se levantaram e puseram em marcha pelo deserto, da escravidão para a liberdade, dóceis ao Espírito, para servirem os irmãos? Escutar a palavra suscita a fé e alimenta-nos na caminhada. Infelizmente, nem sempre os nossos percursos são retos, como o apóstolo São Paulo nos advertia na segunda leitura. É muito fácil sermos enganados por outros e ficarmos escravos, como estava acontecendo com os cristãos da Galácia. Mas como uma espada, a palavra do apóstolo cortou a direito e ajudou aqueles cristãos e continua a ajudar-nos também a nós a caminhar como discípulos de Cristo. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas pela caridade colocai-vos ao serviço uns dos outros. A liberdade, por muito necessária e importante que nos pareça, não podemos entendê-la como valor supremo e ponto de chegada. Mas a caridade, pela qual nos colocamos ao serviço dos outros, é de facto a virtude básica daqueles que renasceram do alto
e se tornaram filhos adotivos de Deus, discípulos e herdeiros de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho, víamos Jesus com os discípulos a caminho de Jerusalém. Depois de lhes anunciar pela terceira vez a sua morte e ressurreição, Jesus tomou a firme decisão de subir à Cidade Santa. Os discípulos caminhavam fisicamente com ele, mas os seus corações tinham sentimentos bem diferentes do sentir de Jesus, que, cheio de mansidão, os corrigiu. Como somos tão semelhantes àqueles apóstolos violentos, aos filhos do trovão. Também nós andamos com Jesus, mas que diferentes são os nossos comportamentos dos comportamentos dele. O que é ser cristão? O que significa, na prática, sermos discípulos de Cristo? Os diálogos de Jesus com 3 pessoas referidas na segunda parte do Evangelho de hoje têm palavras muito duras que podem corrigir-nos e colocar-nos corretamente no seu seguimento. Reparemos, antes de mais, naquele homem cheio de entusiasmo, disposto a seguir o Senhor para onde quer que Ele vá. Talvez alguns de vós estejais hoje assim também, nesta peregrinação e na vida cristã, porque encontrastes no Senhor a vossa grande riqueza, o tesouro das vossas vidas. Mas se esperais um bom enquadramento para a vossa existência, abundância de bens materiais ou espirituais, o Senhor oferece-vos a sua pobreza. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Este desapego, este despojamento é próprio de quem se reconhece como filho amado do Pai e vive inteiramente dependente dele, livre em relação à posse de bens materiais, porque tem a experiência de que, como Pai amoroso, o Senhor providencia. É a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para começarmos a ser discípulos autênticos de Jesus, é necessário obedecermos primeiro a este mandamento do Senhor. Vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Vender os bens não é consequência do seguimento de Jesus. É condição prévia. Depois vem e segue-me. O Senhor Jesus chamou outro homem que se desculpou com a lei. Tenho de cuidar do meu Pai enquanto ele viver. E a palavra que o Senhor diz a este que chamou para ir anunciar o Evangelho é uma palavra terrível. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Ser discípulo de Jesus é passarmos da morte para a vida verdadeira, é tornarmos-nos semeadores da vida eterna que Ele nos veio trazer. O discernimento de que precisamos para seguirmos o Senhor ajuda-nos a estar no mundo sem sermos do mundo. Finalmente, o terceiro homem que se propõe seguir o Senhor, mas pondo-lhe condições, que aliás nos parecem bastante razoáveis, ajuda-nos a ver com clareza a quem realmente seguimos,
se é ao Senhor ou se é a nós próprios. Como vemos na vocação de Eliseu, que desistiu de se despedir da sua família, as palavras que Jesus diz a este homem ajudam-nos a dar importância ao que é realmente importante. Quem deita a mão ao arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Jovens aqui presentes, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se Ele te chama para lhe dares a tua vida e anunciares o seu Evangelho, não fiques parado olhando para os teus pecados e considerando-te indigno. Não tenhas medo. Diz-lhe de coração agradecido: Mestre, onde moras? Aqui estou, Senhor, na tua presença. Podes enviar-me. Certamente, caros amigos, só pode ser cristão quem é chamado pelo Senhor. E só pode ser apóstolo quem for eleito pelo mesmo Senhor. Ninguém pode dar a si mesmo uma vocação ou uma eleição. É o Senhor que, no seu amor por nós, nos chama e nos elege. Habitualmente, caros irmãos, o Senhor não escolhe os que humanamente são mais capazes, mas capacita aqueles que escolhe. Neste ano pastoral que estamos terminando, começámos com as outras dioceses da província eclesiástica de Évora um biênio vocacional para pedirmos ao Senhor da Messe que nos envie muitas e santas vocações de consagração, sobretudo para exercerem o sacerdócio ministerial nas nossas dioceses. Hoje, neste dia da nossa peregrinação a Fátima, Jesus falou-nos da vocação e da eleição. Concluamos esta homilia com uma breve e sentida oração. Nós vos pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Jesus, e dos santos Francisco e Jacinta Marto, concedei-nos a graça de pastores zelosos pelo bem espiritual dos nossos fiéis, que encontrem a verdadeira alegria em responderem generosamente ao chamamento que lhes fazeis. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos.
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos chama à verdadeira liberdade, e supliquemos confiadamente, cantando. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas em favor do povo santo de Deus, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Para que Deus guie os governantes na sua missão e lhes dê um espírito de tolerância e concórdia, no respeito pela natureza e pela vida, oremos. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos, ao serviço da libertação de outros homens, oremos. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas, oremos. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê a todos o gosto de servir e aos defuntos a vida feliz no paraíso, oremos. Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de se deixarem conduzir pela luz do vosso Espírito, para que se mantenham tolerantes e pacíficos e sigam a Cristo com alegria, desprendimento e confiança, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vere Sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus, Spiritus Tui rore sanctifica,
ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui compassioni voluntaria traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et conducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similum modum postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, Dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in mem commemorationem. Misterio da fé. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias agentes, qui a nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
sibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas a vossa palavra A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
O Senhor, que é caminho, verdade e vida, diz-nos que sermos seus discípulos significa dispormos-nos a segui-lo, significa dar-lhe prioridade nas nossas opções e renunciando, se necessário, a tudo mais. Segui-lo tomando a própria cruz até ao fim e vencendo todas as tentações de desistir quando o seguimento de Jesus se torna difícil. Ora, é na Eucaristia que encontramos a força para o seguimento de Jesus. É Jesus, pão do céu, recebido na comunhão, que alimenta a vida dos discípulos. Neste sinal da comunhão, manifestamos o nosso amor a Cristo. Pedimos-lhe que nos ajude a sermos verdadeiramente seus discípulos e seus amigos, vivendo de acordo com a sua vontade. Cantemos.
Tudo nesta celebração guiou a nossa mente e o nosso coração para uma atitude de gratidão para com Deus. Agora, neste momento, depois da comunhão, é cada um de nós que é convidado a prolongar a ação de graças e o louvor. No íntimo do nosso coração, demos graças a Deus pela presença de Jesus Cristo ressuscitado como nosso alimento. Como os santos pastorinhos de Fátima, adoremos a presença do Jesus escondido que recebemos em comunhão. E expressemos juntos a nossa atitude e ação de graças a Deus por tudo aquilo que nos concedeu, pela sua presença nas nossas vidas, pela bondade e amor que continuamente derrama sobre nós. Cantemos. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, algumas muito breves informações sobre a vida do santuário. No próximo sábado teremos a devoção dos primeiros sábados com o seguinte programa: às 11 horas missa na Basílica da Santíssima Trindade, às 14 horas hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições e às 15 horas meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. Recordo que diariamente às 21h30 temos a oração do Rosário na Capelinha das Aparições, seguida de procissão de velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade,
tem interpretação em língua gestual portuguesa. O presidente da nossa celebração, com a benção final, abençoa também os objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.